título dessa exposição é Origens da Crise Presente. Vamos tratar de entender melhor quais foram as transformações no mundo em geral, como elas chegaram ao Brasil, para a gente estar vivendo esse período de virada conservadora. Para entender o fenômeno, temos que voltar às últimas décadas do século passado. Naquele momento houve uma virada de um período histórico para outro. Vivíamos até ali um período que começou no fim da Segunda Guerra Mundial e foi até os anos 70, marcado por três características. A primeira delas, a existência de dois blocos que se contrapunham, se equilibravam e dividiam as áreas de influência no mundo. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, o chamado bloco socialista, liderado pela União Soviética. Um deles claramente saiu vitorioso da Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos liderando um bloco que derrotou a Alemanha, depois a incorporou a esse bloco. Por outro lado, o campo socialista, que tinha a União Soviética, a qual se incorporaram os países do leste europeu pelos acordos do fim da Segunda Guerra Mundial, e posteriormente a China. O equilíbrio entre os dois era um equilíbrio de caráter militar. Economicamente, o bloco ocidental capitalista era claramente superior. Mas desde o momento em que a União Soviética conseguiu equilibrar, com a descoberta da bomba atômica, o poderio militar norte-americano, que havia se expressado abertamente nas bombas de Hiroshima e Nagasaki, desnecessárias para o fim da guerra, mas com as quais os Estados Unidos demonstravam sua superioridade militar. A partir daquele momento se instalou a chamada Guerra Fria. Não era mais possível uma terceira guerra mundial, porque as duas superpotências se destruiriam mutuamente. A primeira característica era essa. A segunda, o ciclo longo expansivo do capitalismo desse período. Um período que o Eric Hobsbawm disse foi a era de ouro do capitalismo. Nunca o capitalismo cresceu tanto. Cresciam os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, a América Latina, também o campo socialista crescia, e crescia a índice de 5, 6, 7, 8%. Segunda característica é essa. Terceira, a predominância de um estilo de governo chamado de governos de bem-estar social, em que o Estado assumia responsabilidades de garantia de direitos sociais para a massa da população, em medidas maior ou menor, conforme o país e conforme a região. Educação, saúde, emprego. A Europa Ocidental chegou a ter 3 décadas de pleno emprego, por exemplo. Essas as características daquele período. Houve uma virada por volta dos anos 70, em que os 3 fatores mudaram. A Guerra Fria terminou, e terminou com a derrota e a desaparição de um dos campos, o campo socialista. Portanto, o mundo passou a ser regido pela hegemonia de uma única superpotência. De um mundo bipolar, passamos a um mundo unipolar, que é um fator enorme de transformações, de mudanças no mundo. Em segundo lugar, o ciclo expansivo do capitalismo se esgotou, o ciclo chamado desenvolvimentista, e nesse momento o liberalismo reapareceu. O liberalismo tinha desaparecido da cena política mundial desde a crise de 29. Ele foi responsabilizado pela crise de 29 porque a sua concepção de que o mercado gera crises que ele mesmo supera fracassou. E a recessão norte-americana, inglesa, chegaram a níveis inexistentes até aquele momento, com desempregos que chegavam a 30%. Então, naquele momento surgiu o projeto Estado e Bem-Estar Social do Roosevelt, baseado na obra de Keynes, pelo qual o Estado passava a assumir responsabilidades, não apenas de regulação da economia e do mercado, mas também de geração de emprego e de políticas sociais. Esse modelo se esgotou, o liberalismo reapareceu sob o nome de neoliberalismo, propondo exatamente um caminho oposto, né?
passou a diabolizar o Estado. O Ronald Reagan declarou naquele momento que o Estado deixava de ser solução para ser problema, o Estado seria ineficiente, arrecadaria muito, gastaria mal, seria fonte de corrupção, seria incompetente para administrar empresas. Então, com tudo isso, essa diabolização do Estado significava, ao mesmo tempo, a projeção da centralidade no mercado, que foi um eixo essencial do neoliberalismo. A partir daquele momento, o setor predominante na economia deixava de ser os conglomerados industriais multinacionais que haviam sido hegemônicos no período anterior, dos quais a indústria automobilística era o mais importante. A indústria que chegou a ter empresas com 50 mil trabalhadores e, além do mais, definiu um estilo de consumo, do consumo do automóvel. Bom, se esgotava aquele modelo pela combinação entre inflação e recessão, que acabou levando a um vazio de modelo econômico que foi preenchido pelo neoliberalismo. Então, houve não apenas o fim da Guerra Fria, como houve a mudança de modelo. Só que, no neoliberalismo, segundo a posição do Marx, se expressa muito claramente a ideia de que o capitalismo não está ligado à produção, não é associado à ideia de acumulação de capital. Portanto, a partir daquele momento, a desregulação econômica acabou levando a que o setor financeiro fosse mais atraente para os investimentos. Houve uma gigantesca transferência de recursos do setor produtivo para o setor financeiro. Já não é mais o setor financeiro que era um setor de apoio à produção. Agora não, agora ele tem uma dinâmica própria, autônoma, uma espécie de acumulação financeira. Ele tem muitas vantagens em relação ao setor produtivo. Por um lado, ele paga menos imposto, porque os países necessitados de atrair capitais apresentam uma das vantagens a rebaixa da diminuição de impostos para quem é atraído ao país, que vai direto à Bolsa de Valores. Em segundo lugar, o fato de que existe uma facilidade de transferência de capital, liquidez enorme. Se quiser sair de um país e ir para outro, pode sair com enorme rapidez, né? E em terceiro lugar, ele é um setor determinante na economia, passou a ter um peso fundamental. Então, com esses fatores, acabou atraindo capitais e fazendo com que o eixo da economia deixasse de ser os grandes conglomerados industriais, monopolistas, para ser o setor financeiro. É um setor financeiro que não financia a produção, não financia o consumo, não financia a pesquisa. É um setor que acumula riquezas simplesmente pelo mecanismo que a gente conhece. Quer dizer, uma pessoa chega a um banco e quer abrir uma caderneta de poupança, digamos, aplicando R$100. Um empregado do banco fala, ótimo negócio, você vai enriquecer, tá? Vem aqui o mês que vem, eu vou te pagar 102, 103, supostamente. A mesma pessoa dá a volta no balcão, se dirige ao mesmo empregado e diz que quer tomar R$100 emprestados. O cara pega a mesma nota, dá uma limpadinha, entrega e fala, isso vai resolver a tua vida, venha no mês que vem e você vai ter que me pagar 120, 123, né? É disso que ganha o banco, quer dizer, entre o que ele paga e o que ele cobra. Entre o que ele paga e o que ele cobra. É isso que dá o ganho especulativo. O ganho especulativo que é um ganho sem produção alguma. Quer dizer, o dinheiro está aí, ninguém rasgou dinheiro no Brasil, por exemplo, no entanto está na mão de um setor da economia que não investe para a produção, para a geração de empregos. No fim de cada dia, quando a Bolsa de Valores anuncia que cresceu tanto, vários zeros, não significa nada em termos de produção e de emprego. Não se gerou um bem, não se gerou um emprego. Simplesmente o que houve foi troca de papéis de uma mão para outra. Por isso o capitalismo entrou num ciclo longo
de caráter recessivo, ao contrário do ciclo anterior, que era um ciclo longo de caráter expansivo.